Não, e tem uma coisa muito engraçada, porque está todo mundo agora criando muito conteúdo assim, como é que vai ser o mundo pós-coronavírus? Como é que vai ser o novo normal? Mas É, eu digo assim, a gente tem dificuldade até de entender o que aconteceu e o que está acontecendo. Como é que a gente vai conseguir traçar um panorama de futuro se a gente não conseguiu entender nem o que aconteceu, nem o que está acontecendo? é verdade. Você sabe que eu tenho lido muito, porque uma das grandes vantagens de ter ficado tanto tempo em casa é aumentar muito o índice de leitura, de análise, né? E fica claro para nós que muita gente acha que a vida nas grandes cidades vai mudar radicalmente, que nada será como antes, e chamam isso de novo normal, não é? Então, dentro dessa visão, muita gente acha, por exemplo, que a videoconferência vai Uhum. prevalecer sobre as reuniões, vamos dizer assim, presenciais, que o ensino à distância, o EAD, vai ser a nova forma de estudar e que as escolas vão perdendo sua importância no aspecto físico. Muita Uhum. gente fala, não adianta abrir shopping que vai ficar tudo vazio. Tem gente que fala que o homeworking vai crescer tanto que as empresas vão poder cortar o seu metro quadrado corporativo pela metade. Tem gente que fala que nós não vamos mais viajar com a mesma frequência que viajávamos antes, né? Outros afirmam que vai ser difícil voltar a fazer reservas em restaurante com a mesma assiduidade que fazíamos e que talvez a gente fique mais em casa tomando um vinho com os amigos ou pedindo comida no iFood. Uhum. Há até quem sugira que nós vamos ficar mais cautelosos em relação à intimidade, intimidade no sentido da paixão, do amor, principalmente vamos dizer assim, nas relações interpessoais, né? Tem gente ainda na área de academias que está preocupado porque muitos insistem que o exercício será cada vez mais individual, em casa, em vez de em grupo na academia, e assim vai. Então, muita gente acha muita coisa. E se você perguntar para mim a minha opinião, eu acho que tudo isso que eu falei, não é? Na verdade, tudo isso que eu descrevi, já eram tendências que vinham ocorrendo, ou seja, não há dúvida de que tudo isso, de alguma maneira, já vinha ocorrendo. As pessoas estavam fazendo cada vez mais compra online, cada Uhum. vez mais estavam dotando a sua casa de áreas para ginástica e exercício, cada vez estávamos mais conscientes no deslocamento usando videoconferência. Só que o que aconteceu foi que foi acelerado. Os Então, empolgados dizem, a gente viveu a transição, a transformação digital 10 anos em 3 meses. vamos dizer assim, Entusiasmados, eu assim. diria para você que sim, houve uma aceleração de algo que já vinha acontecendo, mas não é que nós somos ursos que hibernamos e quando saímos para a selva, saindo para fora da caverna, encontrar uma selva diferente. Não, a selva vai ser muito parecida com a anterior, pelo menos por enquanto. E por que eu digo isso? Porque é muito diferente quando você pensa em o que, vamos dizer assim, o que vai acontecer no mundo, é muito diferente você formar convicção e transformar comportamento. Sim. Nesse momento, quando as pessoas escrevem ou se expressam nas redes sociais, eles estão formando convicção. Eu Sim. acho que eu vou fazer isso, eu acho que nunca mais eu farei aquilo. Mas daí a transformar comportamento, eu uso sempre, por exemplo, de síndrome do velório do amigo, né? Ou seja, você vai no velório de um amigo, enquanto com outros amigos, e fica lá conversando, fala, nossa, como a vida é curta, que bobagem que a gente faz trabalhar tanto, né? Nós devíamos não ligar tanto para dinheiro, cuidar mais da saúde nossa, dar mais atenção para o filho, né? Sim. Fazer um sabático. 3 dias depois do enterro, está todo mundo trabalhando feito um louco. Por que isso Então, acontece? Né? Por causa disso, porque a convicção, para ser formada, é mais fácil do que transformar o comportamento. Essa é a razão. mas, ao mesmo tempo, também tem muitos estudos comportamentais que apontam que quando você força uma mudança no comportamento da pessoa, a mudança no pensamento acaba indo depois como um efeito, um efeito consequente ali, né, dessa mudança. Isso. Eu diria que há uma retroalimentação. Não Né? só a convicção altera um pouco o comportamento, quanto o próprio comportamento, mesmo que forçado, de alguma maneira altera a convicção. Mas o que eu sinto, e claro, como eu te falei, nenhuma certeza, né? Uhum. O que eu sinto é que nós sairemos dessa pandemia com gente, ou com grande parte da população, com vontade de ir a um estádio de futebol, com Sim, vontade de jantar fora, com vontade de viajar, com vontade de fazer reuniões pessoais e já um dando beijo no outro. Ou seja, eu acho que isso vai acontecer. Entendeu? Não porque acho tem o que houve uma efeito mudança. castigo também, né? Quando a gente fica de castigo muito tempo, quando É isso. tiram É do isso. castigo, a tendência é querer brincar mais ainda, né? Querer Exato. brincar na rua. No fundo, analisa o que está acontecendo nos Estados Unidos, e com razão ou sem razão,
milhões de pessoas na rua gritando e, portanto, jogando gotículas, espargindo gotículas no ar, sem parar, num período em que todo mundo deveria, teoricamente, estar em quarentena. Então, quando você vê isso, você vê que, no fundo, não que eu esteja menosprezando o que aconteceu e a importância de se lutar contra o racismo. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer isso. Mas ou era para se resguardar e nós deveríamos fazer isso depois, ou não era para se resguardar, então vamos todo mundo para a rua e, ao invés de ficar milhões de pessoas na praça, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos levar o mundo adiante, né? Já que, provavelmente, no escritório eu tenho um potencial de contaminação muito menor do que naquele aglomerado de pessoas, cada um gritando e espargindo saliva ao seu redor. Mas provavelmente também, como as pessoas ficaram muito tempo isoladas... quase que um grito de liberdade. Isso. Aí rolou um estopim, aquele negócio, né? Estourou. Exato. Isso acontece, fenômenos sociais são incontroláveis, não adianta a gente ditar regras e achar que todo mundo segue, né? E às vezes existe um negócio chamado dados relacionais não aparentes, que a gente estuda em estatística, ou correlações espúrias, que geram coisas inesperadas o tempo inteiro. Então, a gente tem que entender que, às vezes, a tentativa de fazer uma revolta contra, por exemplo, Trump, pode levar o Trump à vitória. Porque as pessoas que não vão naquela aglomeração vão falar: os Estados Unidos precisa de ordem, nós precisamos de um presidente forte. Então, assim, a gente nunca sabe aquela frase que fala assim: aquilo deu nisso. Nunca é bem assim, entendeu? Aquilo, às vezes, não dá nisso, dá em outra coisa.